Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo, e mediu os pilares, 6 covados de largura de um lado, e 6 covados de largura do outro, que era a largura da tenda. E a largura da entrada, 10 covados, e os lados da entrada, 5 covados de um lado e 5 covados do outro. Também mediu o seu comprimento, de 40 covados, e a largura, de 20 covados. E entrou no interior, e mediu o pilar da entrada, 2 covados, e a entrada, 6 covados, e a largura da entrada, 7 covados. Também mediu o seu comprimento, 20 covados, e a largura, 20 covados, diante do templo, e disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa, 6 covados, e a largura das câmaras laterais, 4 covados, por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 covados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 covados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia largura de 20 covados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 covados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, do lado do ocidente, da largura de 70 covados, e a parede do edifício de 5 covados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 covados. Assim mediu a casa, do comprimento de 100 covados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 covados de comprimento. E a largura da frente da casa, e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 covados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 covados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor nos 3 andares, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta, e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado, assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 covados de altura, e o seu comprimento de 2 covados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas, 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas, e palmeiras, de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas través.